Levítico, capítulo de número 6, a partir do versículo 8. Amém? Diz assim: o Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Aqui nós estamos lendo o texto quando Moisés vai trazer sobre as leis cerimoniais. E eu quero primeiramente, na nossa introdução, para que nós possamos entender que a função sacerdotal que começa em Arão, continua na igreja. Eu não sei se você entende, se você tem essa compreensão. Porque a função sacerdotal, ela por que veio agora para a igreja? Porque Arão, como irmão de Moisés, ele foi legitimamente chamado por Deus, separado por Deus, e a sua geração foi a geração dos sacerdotes. E agora em Cristo, a Bíblia fala que o Senhor, lá em Apocalipse, capítulo de número 1, você vai ler a Bíblia falando que o Senhor nos constituiu, pelo seu amor, Ele perdoou os nossos pecados, Ele purificou a gente toda a injustiça, e o Senhor, Ele nos constituiu um reino de sacerdotes. E qual é a função do sacerdote? Ministrar a Deus e ser ministrado por Deus a ministrar ao povo. Então, quando nós começamos a entender o nosso papel dentro da igreja, quando nós começamos a entender o nosso princípio junto à igreja, como igreja, a gente começa a entender o que Deus espera de nós. Aqui vem uma lei dizendo que o sacerdote era responsável de manter o fogo aceso no altar. Eu quero colocar 4 pontos importantíssimos. Você tem o altar, você tem a lenha, você tem o holocausto e você tem o fogo. Se você tiver o holocausto e não tiver a lenha, você perde a oferta. Se você tem a lenha e não tem o holocausto e não tem o fogo, você perde a lenha. Se você tem o fogo, mas você não tem lenha para manter ele aceso, o fogo apaga. Então as 4 coisas, elas estão diretamente relacionadas para que nós tenhamos um altar apropriado e alinhado com a vontade de Deus. E hoje, também apontando no Novo Testamento, a gente vai ver Paulo falando qual é o sacrifício que Deus quer que nós venhamos oferecer. O que é mais fácil, na sua humilde opinião? Participar de um culto que tem a duração talvez de 2 horas, ou ter uma vida na presença de Deus? O que é mais fácil? Amar e orar para quem me persegue, ou eu jejuar um dia? O que é mais fácil oferecer a Deus? Paulo vai dizer aos romanos que Deus, Ele quer agora que nós venhamos apresentar a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o nosso culto racional. Não tomando a forma desse século, mas transformando-vos pela renovação do Evangelho.
que vem na nossa mente. Paulo vai falar de um sacrifício agora que nos remete às nossas vidas. Eu preciso me colocar no altar de Deus como sacrifício. Nós hoje cantamos sobre sacrifício, mas não entendemos o que é o sacrifício. Quem já cantou aquela canção, o sacrifício sou eu? Só que quando o fogo começa a queimar, eu sou o primeiro a pular fora do altar. Porque o sacrifício vivo tem um agravante. Ele ainda tem escolha. Quando você está vivo, você ainda pode... Pega uma galinha, se ela estiver viva, e põe na panela para você ver se ela fica. Ela fica? Não fica. Porque na hora que começar a queimar, ela vai, ó, dar linha, porque aquilo é ruim, o ambiente não é bom para ela. Mas só que a Bíblia, quando fala que nós vamos fazer um sacrifício vivo, Paulo também está linkando a um culto racional. Ou seja, você precisa saber e conhecer o Deus a qual você professa a sua fé. Você precisa entender que o motivo de você dizer que pertence a Jesus não é por medo de uma condenação, e sim por gratidão a uma adoção que já foi conquistada na cruz, que te deu o direito de voltar a se relacionar com esse Deus que é dono de todas as coisas. Quando você, por amor a Jesus, você abre mão da sua razão por amar ao próximo. Mas hoje nós vivemos numa geração que nós não entendemos tão bem o que é manter o fogo. Nós cantamos sobre o fogo. Deixa queimar, deixa queimar. Só que eu quero te dar uma notícia. O fogo não depende do homem. João Batista, ele disse assim: eu vos batizo com água, mas vai vir um maior do que eu, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo não é resultado de sacrifício que não agrada a Deus. Porque qual é o sacrifício que agrada a Deus? O sacrifício vivo, quando você está aqui, sabendo por que você está aqui. Não é você vir arrastado para um ambiente de adoração. Eu sei que cada um tem os seus contextos, cada um tem as suas dificuldades, eu entendo perfeitamente isso. Mas existe um momento na minha vida, um passo que eu dou na caminhada, que eu preciso evoluir também no meu entendimento. De entender o porquê que Deus me chamou e porquê eu estou aqui. Qual o sacrifício que o Senhor quer de lábios que professem o seu nome? Às vezes na hora da adoração eu não tenho coragem nem de dar graças a Deus porque eu tenho saúde. Graças a Deus que eu tenho um emprego. Graças a Deus que eu tenho um lugar para congregar. Graças a Deus eu estou aonde eu gostaria de estar. Quem vai habitar no santo monte do Senhor? O que eu posso fazer para estar na presença do Senhor? Quando fala de altar, eu quero trazer também sobre Elias. Nós estamos numa geração onde as pessoas gostam de pagar preço. Eu entendo perfeitamente que o reino de Deus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam, se apoderam dele. Mas esse esforço, ele tem que ser totalmente linkado com gratidão também a Deus. Deus um dia disse assim para Josué: esforça-te e tem bom ânimo, porque você vai conquistar a terra. Quem está esforçando pelo reino, não vai ter murmuração nos seus lábios. Quem está pagando um preço que é humano, vai sempre estar murmurando em fazer o que estão fazendo para Deus. A obra é pesada. Você não sabe, pastor, depois que eu assumi tal coisa, meu Deus, ficou muito difícil. Irmão, eu sei que toda vez que você dá um passo a mais, as coisas ficam mais difíceis. Quando eu era solteiro, meu salário eu gastava indo no shopping, fazendo um monte de outras coisas. Mas quando eu decidi casar e assumir uma responsabilidade, agora eu tenho que pagar a conta de água, de luz, de telefone, assim. Ou seja, quando eu
ganho mais responsabilidade, eu também vou me privar de algumas coisas. Mas eu não troco nenhum segundo da minha vida pós-casamento por aquilo que eu vivi antes. Só que a gente tem dificuldade de entender isso em Deus. João vai falar que os mandamentos do Senhor não são penosos. Jesus vai falar que o jugo dele é suave, o fardo é leve. O que é o jugo? É quando aqueles bois colocam, dois bois para carregar um jugo, ou seja, os dois estão indo no mesmo ritmo e dividindo o peso. Quando você diz, o nó está pesado, pode ser um sintoma e um sinal que você tirou de Jesus e colocou em você a obra que você está fazendo. E a Bíblia nos chama para ser cooperadores com o Senhor, estar com Ele fazendo, e não fazer para Ele. Porque muitas vezes nós, por termos talento, nós queremos fazer do nosso jeito. Quando Deus fala assim, não é tempo de você ir, mas nós achamos que é tempo de correr. E aí eu tomo a obra para mim e falo assim, não, eu vou fazer do meu jeito. Aí quando chega lá na frente, o negócio não vai. Aí você fica frustrado. Mas o altar tem que ser restaurado para o fogo vir. Elias, no seu tempo, Elias chegou e com os profetas de Baal, Deus então agora traz um desafio para ver quem era Deus. Eles constroem um altar, sim ou não? Constroem um altar perfeito. Eles colocam um sacrifício. E agora começam os profetas de Baal a clamar ao Deus deles para que mande fogo. Qual era o clamor daqueles homens? Para que quem fosse Deus ia mandar o quê? Fogo. E eles então começam a clamar e nada acontece. E aí depois eles passam para um nível de sacrifício pessoal terrível, que eles começam a se cortarem, esperando que Baal respondesse. Eu e você sabemos que Baal era um Deus morto, um Deus culturalmente criado pelo homem, mas que não respondia ao homem. Mas eu quero trazer um pouco do que aqueles profetas de Baal fizeram, que às vezes nós estamos fazendo. E quanto mais eles clamavam e se cortavam, mais eles estragavam o altar. Mais eles tiravam e desorganizavam o altar. E hoje a Bíblia vai dizer que o altar está dentro de mim. Está no meu interior o altar está aqui dentro. Eu sou o altar do Senhor. E às vezes nós estamos indo para o lado daqueles profetas de Baal. Nós estamos até nos cortando, nós estamos nos desgastando de uma forma errada, para que Deus mande fogo do meu jeito. Deus tem que mandar fogo porque eu estou fazendo isso. Deus tem que mandar fogo porque eu estou pagando um preço. Deus tem que fazer porque eu estou fazendo isso, eu estou abrindo mão disso. Aqui não acontece isso, isso só acontece lá no Oriente. E isso traz frustração, porque Baal não responde com fogo. Mas às vezes nós queremos fazer aquilo que os profetas de Baal fizeram. Mas Elias, antes de orar a Deus para mandar fogo, ele precisou organizar o altar. Ele teve que colocar o altar em ordem. E talvez você que está aqui nessa noite, você que está participando desse culto, o maior problema da sua vida não é o inimigo, é que você mesmo está estragando o altar que Deus construiu dentro de você. Por causa das suas escolhas erradas, você está muito mais se prejudicando e atrasando o fogo de Deus do que sendo favorecido pelo fogo de Deus. Aqui em Levítico vai falar do altar, e como eu disse, o altar precisa ter lenha, precisa ter o altar, precisa ter lenha, precisa ter sacrifício, precisa ter fogo. O fogo é a quarta etapa, se assim eu posso dizer.
Quem aqui já cozinhou ou cozinha com fogão a lenha? Depois que você faz uma boa comida com uma lenha boa, o que você tem que fazer antes de começar a próxima? Você tem que limpar a cinza, não tem? Se você deixar a cinza lá, o que acontece? Não pega, atrapalha, ocupa espaço. Não é verdade? Você consegue, se você não quiser se esforçar para ter uma lenha nova, pegar aquela lenha que um dia foi madeira e falar assim: volta a ser madeira de novo que eu vou te queimar outra vez. Você consegue? Sabe o que eu aprendo? O que um dia queimou na sua vida nunca mais vai queimar. O que um dia você colocou no altar de Deus para acender um fogo, não adianta você querer colocar de novo, porque não vai dar certo. Só que o sacerdote tem que remover a cinza. Isso não é função da igreja, é função individual do sacerdote. Isso é o seu papel. Só que tirar a cinza é ruim, sabe por quê? Porque tirar a cinza é você começar a ver o seu passado, que foi uma bênção, mas deixar de ser viúvo de avivamentos passados, entender que eles são motivação para um avivamento futuro. Qual é o maior prejuízo de uma geração que se chama hoje? Pergunta para pessoas que hoje estão com o ministério inativos. Tem uma resposta pronta: mas na minha época era assim, mas há uns anos atrás era assim. Aquela lenha já queimou, meu filho. Está na hora de você desapegar dessa lenha e você colocar a lenha nova no altar, porque o fogo ainda continua saindo do altar de Deus. O problema não está na ausência do fogo do avivamento, o problema está que o seu altar está cheio de cinza e você não quer remover ela, porque isso é bom para você ficar inativo e ficar pensando só no que foi. Existe uma geração de viúvos de avivamentos passados. Existe uma geração que parece que está vivo, mas vive como se estivesse morto. Irmão, Jesus, Ele curou um, Ele fala: eu quero, seja curado. Ele cura outro, mas Ele nunca faz a mesma lenha, Ele não usa o mesmo mecanismo. Está sempre se renovando. Jesus orou ontem, Ele desce do monte e cura, depois Ele ora de novo. E nós queremos que a oração de 10 anos atrás continue ainda queimando até hoje. Enquanto você tiver lenha, o fogo vai queimar, mas chega um momento, se você parar de pôr lenha no altar e remover a cinza, o fogo não tem como mais pegar. Aí nós viemos de pandemia. Muitos falam: não, as igrejas esvaziaram porque a pandemia veio e esfriou na fé. Não é verdade. O problema é que nós paramos de colocar lenha no altar e por isso o fogo parou de queimar. E se não há fogo, não há vida. Se não há fogo, você não consegue queimar o sacrifício. Se não há fogo de Deus dentro de mim, como eu posso me entregar como sacrifício ao altar de Deus para Ele poder me purificar e me queimar todos os dias? Não tem como. É impossível. É impossível. Eu preciso ter coragem de tirar a cinza. Eu preciso ter coragem de todo dia colocar meu joelho no chão e falar: Senhor, perdoa os meus pecados e me ajuda a ser uma pessoa melhor. Deus, o que o Senhor fez no culto ontem foi maravilhoso, mas eu quero mais do Senhor hoje. Senhor, eu entendo perfeitamente que o Senhor tem mais para mim. Irmãos, você não nasceu para ficar parado. Você não nasceu para ficar inativo. O fogo de Deus continua a queimar. Eu hoje supervisiono 3 departamentos na igreja. Supervisiono o diaconato, o louvor e a mocidade. E eu transitando pelos 3 departamentos, o discurso é o mesmo em todos os irmãos. Temos que ter mais avivamento na igreja. Temos que criar mais mecanismos de avivamento na igreja. Isso só acontece aqui, não acontece em outro lugar. A igreja começa a orar e começa a buscar de Deus estratégias. Aí a gente vem com mergulhado. Pergunta quantos deles estão inscritos no evento. Pergunta quantos.
Eu te desafio. Sabe por quê? Nós estamos acostumados a só nos doar por aquilo que nós estamos na frente. Nós estamos acostumados a valorizar somente aquilo que o outro faz. Se é na igreja do outro, eu vou lá porque lá vai ser bênção. Só que é o seguinte, querido, aprenda uma coisa. Valorize o que Deus está te dando hoje. Porque hoje é o dia que Deus fez para você. Essa é uma casa que tem zelado pela palavra. E Deus está trazendo sim oportunidades para que eu e você possamos tirar a cinza e colocar a lenha nova. Só que muitas vezes eu não quero essas oportunidades. Se é o outro, eu dou até glória a Deus e aleluia. Mas quando é dentro de casa, nós somos tendenciosos a não valorizar. Isso não é problema só nosso não, isso é geral, irmão. Pergunte para o seu filho que você faz comida para ele todo dia. Você faz uma comidinha quentinha, ele está lá dormindo até tarde, você prepara um café. Qual que é a melhor comida? Não, lá daquele restaurante que nós fomos semana passada. Ô, comida boa, mãe. Que a comida é a melhor do mundo. É ou não é assim, irmão? Mas ele esquece que todo dia quem está lá pondo comida para ele comer é a mamãe e o papai. Quem está fazendo um cafezinho, quando ele está dormindo lá, acordando 6 horas da manhã, para quando ele acordar para ir para a escola ou para o trabalho, e levantar que tem um cafezinho pronto, é a mamãe ou o papai. Mas o café bom é o lanchinho da escola. E às vezes nós não valorizamos, e você vai conversar com as pessoas, o discurso é o mesmo. Não, nós temos que criar, nós temos que fazer. Não, porque antes era assim, porque antes era assado. Para de ficar adorando cinzas. É tempo de você remover as cinzas, filho. Lenha que já queimou, ficou para trás. É hora de você colocar a lenha nova. E para você colocar a lenha nova, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Você vai ter que ter coragem de levantar. Porque quem quer comer uma comidinha do fogão a lenha, precisa ter coragem de sair lá, cortar, pegar um facão, afiar o machado e cortar e colocar lenha no altar. Por isso que o profeta Isaías vai dizer assim: você, o machado embotado, você vai fazer muito esforço, então afia ele. E todos esses eventos, o acampamento da mocidade, o café com palavra e todos os outros que a igreja está proporcionando para nós, é para afiar o seu machado, para você fazer menos esforço, ter mais lenha e consequentemente ter mais fogo. Mas isso é individual. Jesus veio e falou assim: eu sou a porta, quem quiser entrar, entra. Só entrou quem quis. Por mais que você queira fazer com que a pessoa suba de nível em Deus, a escolha ainda vai ser dela e dele. Ainda que você entenda o potencial e o valor da pessoa, mas é só ela que pode escolher. E aí quando você organiza o altar, quando você remove a cinza, porque cinza, ela suja e ocupa espaço e atrapalha o fogo. Aí quando você remove a cinza todo dia de manhã ele tinha que remover a cinza, irmão. Todo dia. Quando você remove a cinza, aí quando você coloca lenha nova, quando você se oferece a Deus naquele altar do seu lugar secreto com o Senhor, quando você está lá no seu lugar secreto, você e Deus, no seu tempo sozinho com Deus, você está se oferecendo a Deus, é impossível você ficar sem o fogo que vem de Deus. Elias, quando restaurou o altar, quando Elias colocou o altar em ordem, ele só precisou clamar a Deus. E Deus respondeu com fogo. O fogo não depende de mim nem de você para ele poder ser aceso e vir. O que depende de mim e de você é colocar a lenha, arrumar o altar, remover as cinzas e colocar o sacrifício. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos que trazer esse altar, a lenha e o sacrifício, o resto Ele faz. É Ele que faz. Não basta só cantar, não basta só nós falarmos. Mas a gente está vivendo uma geração que tristemente a gente não quer entregar a Deus aquilo que nos custe alguma coisa.
Você conversa com pessoas e fala assim, mas por que, querido, que você não vai naquele evento? Ah, eu estou esperando para ver se eu vou ter algum compromisso. Aprenda um princípio, irmão. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas vos serão acrescentadas. Às vezes eu falo que eu quero ser como Davi, eu quero ter um coração como Davi. Aprenda com Davi uma coisa. Davi aprendeu algo extraordinário: eu não oferecerei ao Senhor aquilo que não me custe nada. E às vezes nós só queremos oferecer a Deus aquilo que não me custe nada. Ah, eu estou pensando aqui, mesmo, não tem nada para fazer, eu acho que eu vou lá. Você está dando para Deus aquilo que não te custa nada. Quantas pessoas, irmãos, estão defendendo a linha de raciocínio que agora congregam em casa? Você não precisa mais estar no meio da comunhão. Isso é uma grande mentira que o inimigo tem plantado nos dias de hoje. As pessoas estão decepcionadas com pessoas dentro da igreja e agora não querem mais congregar. A nossa falta de maturidade muitas vezes está ferindo pessoas. A nossa falta do fogo queimando muitas vezes está machucando pessoas. Às vezes as pessoas nos procuram. Eu, suponhamos, sou líder de intercessão. Aí as pessoas me procuram e falam assim, pastor, eu estou precisando de uma ajuda nessa oração, nessa e nessa área. A pessoa me trouxe uma confissão para me ajudar. Aí o que eu faço? Eu vou lá e coloco no grupo, fulano me procurou, está precisando de oração. Aí lá no grupo tem um monte de pessoas que não são maduras, vão fazer o quê? Nossa, você ficou sabendo? Nós estamos precisando de orar por fulano, porque procurou o pastor Tiago e falou que está precisando disso, mas no fundo não querem orar, querem apenas fazer fofoca da vida do povo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa com você. Sou pastor há pouco tempo, mas aquilo que eu escuto no gabinete pastoral, nem minha esposa fica sabendo. Tem coisas que é só da pessoa e eu. Se fosse para todo mundo ficar sabendo, a pessoa tinha contado para todo mundo. Aí eu falo em nome de uma intercessão, eu começo agora a colocar no vento a vida das pessoas. E sabe o que as pessoas fazem? Eu não compartilho mais nada com a igreja, porque eu fui compartilhar com um pastor sobre minha dificuldade, todo mundo agora está sabendo. E quem é que agora fica prejudicado? A igreja de Jesus. Então tome cuidado. Tome cuidado com o que você fala. Porque às vezes nós estamos sendo inimigos do fogo de Deus. Deus quer mandar fogo, mas existe um monte de altar que estão desorganizados por falta de um compromisso e de entendimento naquilo que Deus me chamou para fazer. Se Deus te colocou onde te colocou, tome cuidado. Não é tudo que você escuta como líder que você vai falar para os outros. Pergunte ao pastor Luiz, que é conselheiro de casais. Se missionária Silva pergunta para ele quando ele chega em casa, o que ele tratou na casa daquela pessoa que ele foi ajudar. Graças a Deus, Deus nos deu esposas sábias. Nem perguntar, pergunta, porque sabe se perguntar não responde. A resposta é só assim, o que nós falamos lá, infelizmente não posso te contar, que a pessoa pediu para não contar. Que isso, pastor, mas é sua esposa, vocês são uma só carne. Mentira, o fundo você não quer defender nada que é a sua carne, é fuxiqueiro. Está querendo é fuxicar da vida dos outros. Porque quem quer orar, irmão, não coloca no ventilador o problema de ninguém. Nós temos que tomar cuidado, porque o altar é uma responsabilidade minha e sua remover a cinza. Deus quer mandar fogo sobre nós como igreja. Existe uma geração me esperando e te esperando como resposta de Deus para esse povo, para essa geração que está tão sedenta e carente de Deus. Quantas pessoas que estão no nosso meio, que estão sofrendo e não têm coragem de pedir ajuda com medo de ser exposto. Mas eu quero dizer para você, Deus está levantando uma geração que tem compromisso com Ele. Deus está levantando uma geração que entende o seu chamado e que não está preocupado em contar os seus problemas e sim te ajudar a resolver os seus problemas. Nós somos uma geração que vamos fazer a diferença. O sacrifício de Jesus não foi em vão na cruz. Deus não me chamou e nem te chamou para ser apenas um religioso. Deus me chamou e te chamou para a gente restaurar o altar, para que o fogo do Senhor venha sobre nós.
E quando você coloca lenha, você pode clamar porque o fogo vai vir. Quem prometeu é fiel para cumprir. Quem prometeu é fiel para cumprir. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão da sua vida. Você que tem um chamado de Deus. Você que Deus já te chamou, um dia você queimou. Um dia você teve o fogo. Você um dia amava a comunhão. Você amava estar onde o povo de Deus estava. Como eu disse, nós somos uma geração sacerdotal. E o Salmo de número 133 fala de uma unção extraordinária para o sacerdote. Deus não estava apontando especificamente para Arão, estava apontando para o sacerdócio. Que quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como um óleo que desce, e desce sobre a cabeça e vai até a barba e a orla do vestido de Arão. Ali é como aquela chuva que vem no Monte Hermon e vai para Sião, aonde Deus determina a bênção e a prosperidade, a vida para sempre. Tem como falar que a comunhão é ruim? Tem quanto tempo que você só vem à congregação porque você é escalado para uma função e não mais porque você tem prazer e alegria de estar na presença de Deus? Escalas não trazem o fogo, mas um altar restaurado, uma lenha novinha e um sacrifício vivo, você pode ter certeza que o fogo vai vir. Dias difíceis, irmãos, todos nós passamos. Eu muitas vezes já vim também arrastado. Eu muitas vezes passei por dias complicados na minha vida, de não querer vir. Mas eu aprendo em Eclesiastes 3 que há tempo difícil para todo mundo debaixo do céu. Há um tempo de você sorrir, há um tempo de você se fechar. Há um tempo para todo propósito. Talvez o que você está vivendo é uma oportunidade para você crescer e ficar mais maduro na fé. Se você entender isso, a sua vida nunca mais será a mesma. E eu quero te convidar nessa noite a colocar sobre os seus pés para a gente estar orando. Existe fogo de Deus, mas existe um altar aí dentro de você também. E esse altar precisa ser restaurado. Esse altar precisa ser colocado em ordem. Tem quanto tempo que você não remove as cinzas do seu altar? Quanto tempo você não anseia algo novo de Deus? Tem quanto tempo que você não deseja algo novo de Deus? Tem quanto tempo que a ausência do fogo já não te incomoda mais? O fogo tem que arder continuamente no altar. E o fogo não pode se apagar. E essa é uma responsabilidade minha e uma responsabilidade sua. E madeira na Bíblia vai fazer uma alusão à natureza humana. Jesus uma certa feita curou um cego e a visão dele estava turva, ele viu os homens como árvores. Você precisa se oferecer mais a Deus. O problema não está no louvor, o problema não está na igreja, o problema não está na pandemia, o problema não está no Brasil. O problema está dentro de mim, que não entendi que eu sou o sacrifício e que o meu culto a Deus é um culto racional. Mas nessa noite Deus nos traz compreensão para nós podermos de novo retomar a nossa rota original, que é queimar, queimar e queimar outra vez para o Senhor. Enquanto os levitas se posicionam, eu quero te contar um testemunho breve. Há uns bons anos atrás, você lembra, Júnior, quanto tempo que há que a gente foi lá no Rio de Janeiro? Deve ter uns 7 anos. Deve ter uns 7 anos, irmãos. No dia 2 de novembro, impressionante. Estávamos aqui, eu acho que num culto de domingo, ou de terça, eu não me lembro. Aí estava eu, o Júnior, o Alexandre, o pastor, e a gente era umas 7 pessoas. A gente é meio doido, irmão. É meio doido por Jesus, então quem é doido por Jesus faz loucura. E nós estávamos tão apaixonados em querer aprender mais sobre a célula, sobre os grupos menores. E a gente reconhece tanto a nossa falta de conhecimento que nós temos que correr atrás sempre. E nós estávamos aqui, a gente olhando, né, pela internet, o pastor Bruno Monteiro estava com uma conferência com o pastor Tiago Brunet, com o Josué Gonçalves e outros pastores, para falar justamente sobre os pequenos grupos lá no interior do Rio de Janeiro, irmão.
longe para chuchu. Lá onde é que Judas perdeu a segunda meia, né? E nós estávamos aqui, de repente, entre nós, ele falou assim, vamos para lá? Eu um para o outro, assim, vamos embora, ué. Todo mundo trabalhava, ninguém recebeu oferta para ir, recebeu? Eu não recebi não, se deu para alguém eu fiquei fora. E eu vou requerer a minha, né? Nós pagamos a gasolina do nosso bolso. Nós falamos assim, quem vai com o carro? Aí o Alexandre disse, vai no meu. E aí foi mais um carro que eu não estou lembrando. Foi o pastor com o carro dele, eu acho. Irmão, nós trabalhamos o dia inteiro, no dia 1º de novembro. À noite nós encontramos, todo mundo só tomou um banho, que crente pelo menos toma banho, né? Nós tomamos banho, reunimos na casa do pastor e saímos daqui lá para o Rio de Janeiro, nem sabia onde era. Irmão, nós nem sabia onde era. Chegamos lá 7 horas da manhã do dia 2, não foi, Júnior? 7 horas da manhã, irmão, num lugar longe. Participamos da conferência o dia inteiro, até 3:30 da tarde, mais ou menos. E aí agora nós temos que ir embora. Saímos de lá esse horário e voltamos, chegamos aqui mais de meia-noite. Às 2 horas da manhã, sei lá. Irmãos, tudo isso por amor a Jesus. Estou falando isso para a nossa glória, não. Tudo por amor a Jesus, para todo mundo trabalhar no outro dia. E hoje, às vezes, eu dou desculpa falando que é o meu trabalho que está me impedindo de fazer a obra de Deus. O problema não é a falta de oportunidade, é a falta de fome por aquilo que Deus tem para mim. Pergunta se eu arrependo. Não arrependo nem uma vírgula. Porque quem ganhou foi eu. Quando você se aprende a doar para Deus aquilo que você está fora do seu alcance, Deus vai te retribuir, irmão, de uma maneira extraordinária. Irmão, nós fomos ricamente abençoados. E nós estamos precisando voltar a queimar mais pelo Senhor. Nós estamos precisando a ser desafiado mais pelo Senhor. Nós estamos precisando, quando não tiver a oportunidade, criar a oportunidade de mergulhar em Deus. Hoje, por qualquer coisa, nós estamos fugindo. Irmãos, se eu for no monte, no culto da manhã, nem aqui eu apareço. Às vezes, nem no culto da noite eu também apareço. Que aliança é essa que nós temos? Que unidade é essa que nós temos? Que fogo é esse que nós pedimos? Eu estou cansado de apenas cantar e pregar, eu quero viver esse fogo na minha vida. Eu quero dar um basta de apenas falar de um fogo, eu quero ele queimando aqui todo dia. Irmãos, eu quero aquele mesmo mover que nós vimos no tempo de Jesus, eu quero voltar a isso. Irmão, Jesus continua curando, Jesus continua batizando com o Espírito Santo. Qual foi a última vez que você pediu Jesus para te batizar com o Espírito? Qual foi a última vez que você viu uma necessidade e você pediu Deus um dom para você edificar a igreja? Então nessa noite é uma oportunidade que Deus está nos dando. Feche seus olhos e nós vamos adorar o Senhor. Aleluia. O Espírito. É só você e Deus, irmão. Restaure o seu altar. Deixe de ser viúva de movimentos passados. Um dia Salomão inaugurou o templo. E Deus encheu o templo com a glória. A nuvem veio. Mas aquilo não aconteceu de novo, irmão. Porque o nosso Deus é um Deus de novidade. Mas se Salomão tivesse ficado preso naquele momento, ele não ia experimentar o que Deus tinha de novo para a vida dele. Talvez o que está te impedindo de receber algo novo, de experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus, é que você está achando que o que você já recebeu é o melhor. Mas Deus tem mais. Ele tem mais. Só restaure o altar. Coloque lenha.
se ofereça. E o fogo vai descer. Oh, sim, Deus. Fogo em meu coração, que eu não resistirei, que eu não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Quero Você é sacerdote do Deus Altíssimo. Acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei, que eu não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Tire a cinza. Acende um fogo em meu coração. Peça os dons. Que eu não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Em meu coração. O que queimou um dia foi importante para aquele tempo, mas essa geração espera um mover novo. Tem fogo de Deus para você. Xaralabacandarabalaba. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Alabacandarabalaba, xerebalaba. Deixa queimar. Esteja inconformado com o seu estado. Deixa queimar. Deixa queimar, Deixa queimar. deixa queimar. Deixa queimar. Aleluia. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, Deixa Por que queimar. você parou? deixa queimar. Deixa queimar. Ei. Deus tem visão para você. Deus tem sonhos proféticos para você. Deus quer continuar te usando na profecia. Deus quer te usar na cura, nos dons e milagres. Oh. Deus quer te usar. Oh. Deus quer te usar com canções proféticas, com salmos, com cânticos espirituais, porque você está limitando o espírito.